Olá, eu me chamo Eliano, sou de São José dos Campos, tenho 43 anos, sou ciclista de fins de semana e fiz o caminho da fé e estou aqui para passar algumas dicas. Eu fiz o caminho com meu irmão, mas como ele mora numa cidade muito longe, então ele não pôde estar comigo para gravar, seria interessante ele o depoimento dele também, mas eu vou tentar ajudar quem está fazendo o caminho principalmente pela primeira vez. Na descrição do vídeo eu vou listar o que eu levei, entre roupas, equipamentos, ferramentas e um pouco de alimentação também a gente levou e material de higiene. Interessante levar o mínimo que você vai usar, porque cada grama que você leva na sua bicicleta, nas costas, vai fazer diferença nos morros, que não são poucos. Eu, por exemplo, levei essas duas bagagens. Isso aqui é uma bolsinha que vai no guidão, de 1,5 litro, mas é muito pequena mesmo. E aqui é uma bolsinha que vai no selim, deve ter 1,5 litro. Então, essas duas coisas apenas eu levei minhas roupas, kit de higiene e as ferramentas da bicicleta. Tá? Eu não aconselho levar uma tão pequenininha desse jeito, porque assim, eu tive que colocar, por exemplo, o chinelo no bolso da camisa, a comida, alguma coisinha que eu levei no bolso da camisa, e incomoda. Então, assim, o ideal seria o dobro disso aqui, 3 litros, 4 litros seria o suficiente. Levei uma troca de roupa apenas para ficar na pousada e a roupa que eu ia pedalar. Quer dizer, a maioria das pousadas tem lavanderia. Lava-se a roupa à noite e no outro dia está sequinha, cheirosinha para você pedalar sem problemas. Isso eu estou falando em tempos de calor, né? Se você for numa época de mais frio, aí complica mais um pouco, aí você vai ter que repensar. Dê prioridade à parte da frente da bike, essas bolsas de guidão. Por quê? Porque você vai pegar morros muito íngremes e aí vai evitar da bicicleta ficar empinando se você tiver com peso atrás, com alforje atrás. Evite usar alguma coisa nas costas, porque você vai ficar 4, 5, 6 dias pedalando com uma mochila nas costas com peso, então isso vai ficar incomodando. Outra coisa também, você vai ter mais peso no seu corpo, então o atrito com o selim vai ser maior e você pode se machucar. Se você puder levar no quadro da bike, é melhor. É interessante você ir numa bicicleta boa, mas não precisa ser uma bicicleta top para fazer o caminho. Tá? O que é fundamental você prestar atenção na sua bicicleta? Os freios, eles serão muito exigidos. As descidas, elas são às vezes longas e tem uma inclinação razoável. Então você vai usar muito freio. Outra coisa interessante, pneus. Então quanto mais adequado o pneu for para o terreno, melhor. Eu usei um pneu traseiro que ele não estava tão bom, é um pneu misto e ele estava careca. Então assim, eu senti um pouquinho de dificuldade de gripe em algumas situações. Mas o da frente eu usei um pneu com os cravos mais espaçados, um pneu com um composto mais macio, mais adequado para o tipo de terreno que a gente foi enfrentar. Outra coisa, a suspensão. Se você tem uma suspensão boa, vai facilitar, porque vai te trazer mais conforto e vai corrigir também a bicicleta, né, ao longo do caminho, né? Porque assim, as descidas realmente elas são técnicas às vezes e tem muita pedra solta, muita coisa nesse sentido. Como a gente pega muita subida, a relação ela precisa ser uma relação leve. Então o ideal, se você tem uma coroa só, é você priorizar uma coroa cuja relação vai ficar mais leve do que uma relação que vai te dar velocidade. Eu fui com uma coroa na frente de 30 dentes e o meu cog maior atrás tinha 46 dentes. Então essa proporção 30 dividido por 46 dá 0,65 e alguma coisa. Para mim foi tranquilo, assim, tranquilo entre aspas, né? Mas deu para subir lugares assim que eu imaginei que não conseguiria. Quem vai com 50 dentes atrás, o ideal seria uma coroa de 32, e se você trabalha com duas coroas, você faz a divisão da sua coroa menor, quantos dentes tem a coroa menor, com maior cog. Essa relação, se ela der de 0,65 abaixo disso, eu creio que é adequado para qualquer ciclista. O ideal é você tentar reproduzir o terreno, as condições que você vai encontrar, mas assim, quase é difícil você conseguir isso, né? Porque eu nunca vi tanto morro junto num pedal. Eu, por exemplo, eu não fiz tanto treinamento em morro. Eu fiz poucos treinamentos em morro, peguei um morro íngreme
bastante íngreme, mais ou menos igual aos morros de lá, mas era um morro curto, era um morro de 1 quilômetro. Mas assim, eu pedalava, eu sou um ciclista de fim de semana, mas eu comecei a pedalar uns 3 meses antes, de 2 a 3 vezes por semana, entre 40 e 50 quilômetros de cada saída. E o que eu fiz? Eu aumentei a minha intensidade. Então assim, eu forçava muito a intensidade, porque eu sabia que eu não ia ter as mesmas condições de encarar morros igual o Caminho da Fé. Se eu tivesse feito uns pedais mais longos, para mim teria sido melhor para a questão do bretelle, porque eu usei um bretelle de forro de gel e que acabou comprometendo muito o meu pedal. Assim, eu tive bolhas e sofri muito a partir do segundo dia. Estava muito calor e o gel esquentava muito. Então hoje eu iria com outro tipo de bretelle. E durante os treinamentos eu usei o bretelle e não tive problema nenhum. Os custos dependem muito de onde você vai ficar, o que você vai comer e da distância que você mora até Águas da Prata e depois de Aparecida até a sua cidade. Então varia muito. Mas as pousadas, os preços, elas giram em torno de R$60 a R$100. Algumas oferecem jantar e café da manhã, outras não. Tá? Então depende muito. Você tem que explorar muito o site do Caminho da Fé, que tem uma lista lá de todas as pousadas, o que oferece, tudo, e aí se adequa ao seu bolso. Em relação à alimentação, se você almoçar vai ficar mais barato, porque você vai ficar evitando de estar comendo lanche toda hora, né? Porém, assim, se gasta um tempo maior para almoçar, né? Porque você almoça, aquilo pesa, então você tem que descansar um pouco. E o lanche, em compensação, não, você come um lanchezinho e ali você já sai para pedal novamente, né? O primeiro dia foi o único dia que a gente almoçou, mas mesmo assim foi um peixe com arroz, então não pesou tanto. E os outros dias a gente optou pelo lanche. Gastamos um pouquinho a mais, mas ganhamos mais tempo. Eu vi muito sobre o relevo do Caminho da Fé e sempre falavam dos mesmos morros, da Serra do Lima, da Porteira do Céu, do Caçador e da Luminosa. Mas tem outros morros duros também, serras grandes e duras, que o pessoal não costuma falar. E isso aí acaba atrapalhando a gente que nunca foi, porque você está preparado para aquele dia, por exemplo, para subir o Pico do Gavião, a Serra dos Limos, depois você acha que não tem mais morro. E aí você encontra mais morro pela frente. Tem muitos outros morros, que além desses aí, eu vou citar mais alguns aqui, por exemplo, tem o Morro da Vargem Grande, que é depois de Toques do Mogi. Tem o Pantano, o pessoal fala Pantano, o pessoal de lá, que é um morro duro demais, que também antes de Estiva, depois de Tocos. Tem a subida para Paraisópolis, que é uma serrinha também longa, que eu acho que é a Serra dos Martins. Tem a subida para Cantagalo, também, que é dura mesmo. Então assim, tem muitos outros morros que o pessoal acaba não falando. Então o Caminho da Fé é quase todo subida e descida, quase o tempo todo. As descidas, elas são algumas vezes técnicas, longas, vai exigir muito do freio, como eu já tinha falado, vai exigir um pouco da sua habilidade, mas não precisa também ter muita técnica. Eu, por exemplo, tenho uma técnica mais ou menos, e não tive problema com descida, não achei tão perigosas igual eu tinha ouvido falar. Só que tem que tomar cuidado, que às vezes tem animais, então pode um animal cruzar na sua frente, então você tem que descer segurando. Eu me lembro assim, que a descida para Andradas para mim foi tranquila, não teve grandes problemas. Depois a descida para Barra, ela é bem íngreme, ela é curta, mas é íngreme. Depois tem os downhills, que pro lado do Pantano dos Teodoros, tem umas descidas bem íngremes também. Tem a descida para chegar em Consolação. E tem a descida de Pedrinhas. A descida de Pedrinhas a gente pegou com chuva, lama, então não tinha muito o que fazer. Era tentar segurar o máximo possível, as curvas são muito fechadas, então você acabava indo na contramão, a sorte é que não tinha carro, mas você espalhava na curva, não tinha muito o que fazer. Espalhava na curva e ia na contramão ou você caía. Mas as outras é bom evitar atingir a contramão, porque você não sabe o que está vindo do outro lado, ou pode ter um animal cruzando à sua frente. Em quantos dias dá para fazer? Depende muito do treinamento de cada um, né? Da condição física de cada um. A gente fez em 4 dias, com uma certa tranquilidade, a gente parou muito para carimbar, a gente parou para apreciar as paisagens, tiramos fotos, filmes.
Então, se a gente apertasse um pouco o ritmo, eu creio que a gente conseguiria assim, fazer em 3 dias, assim, mas não parando tanto, talvez não carimbando, né? Mas eu acho ideal 4 dias. Para quem está um pouco mais despreparado ou quer aproveitar mais o caminho, 5 dias de bike, né? Agora, para quem quer ir pelo esporte, pela aventura mesmo, sem essa questão de passaporte, de carimbo, não quer conhecer as pessoas, conversar, interagir, 3 dias dá para fazer. Né? Dá para fazer, é só dividir bem. Nós saímos de Águas da Prata, dormimos depois de Inconfidentes, um bairro depois de Inconfidentes, acho que 8 quilômetros de Inconfidentes. Depois nós dormimos em Estiva, depois na Dona Inês e aí chegamos em Aparecida, né? Se eu fosse fazer hoje esse caminho em 3 dias, eu faria de Águas da Prata até Borda da Mata, ou de repente, dependendo da condição, eu arriscaria chegar em Toques do Mogi. No segundo dia, ou dormiria em Cantagalo ou em Luminosa, e no terceiro dia, de Cantagalo ou Luminosa até a Basílica de Aparecida. O credencial é bacana você adquirir, principalmente se está indo nas primeiras vezes, né, a primeira vez. Ela custa R$20, tem os pontos que vende, o site informa tudo, e você vai passando ao longo dos lugares e vai carimbando. Esses pontos de carimbo, geralmente eles ficam bem na beira do caminho, então você não precisa se desviar tanto para carimbar. É bacana quando você chega no santuário, você mostra a sua credencial, eles também batem um carimbo, o último carimbo, e emitem um certificado de peregrino, né? Aqui está a minha credencial, a gente carimbou bastante, a gente carimbou muito, então a gente preencheu ela quase que completa. E é bem bacana que assim, além de você estar ajudando a associação que cuida do caminho, aliás o caminho é bem cuidado, com esses R$20, é uma recordação que você vai guardar. Se você quiser descer por Pedrinhas, você vai fazer uma boa escolha. A descida é fenomenal, paisagens lindas, uma descida muito íngreme, você desce entre Pedrinhas e Gomeral, você desce 10 quilômetros. E assim, é bem bacana. Para mim foi o ponto alto assim, do ponto de vista esportivo do Caminho da Fé, para mim foi Pedrinhas. O que acontece? Para chegar em Pedrinhas você vai subir, então você chega em Campos do Jordão, ao invés de você descer, você vai continuar subindo. Se eu não me engano, são 7 km de subida. Não é íngreme, mas assim, você já está cansado, tudo, então fica bem pesado, parece que não chega nunca ao topo. Mas na hora que chega, vale a pena descer. Compensa tudo, todo o seu esforço compensa. Para fazer o caminho, o ideal é você ter um propósito. Seja ele um propósito de agradecimento, um propósito ligado à fé, ou um propósito ligado ao seu amor ao esporte, ou ao desafio, ou ao autoconhecimento. Porque o caminho é duro e às vezes ele vai te testar, ele vai te cobrar de alguma forma, e se você não tiver um propósito bem definido, se você está indo por, sei lá, sem objetivo, você vai desistir. Então é interessante você traçar esse propósito. Quando nós definimos um rumo e algumas metas, a gente fica muito mais próximo de alcançar o nosso propósito. Se você sempre teve vontade de fazer o caminho, está se preparando, vai dar tudo certo. A melhor coisa do caminho são as pessoas que a gente encontra. O caminho é muito lindo, repleto de paisagens exuberantes, mas as pessoas te acolhem de uma certa forma que até te emociona. Então, se o desconhecido abre a sua casa para te dar um gole de água, te oferecer um café, um queijo, te dar uma palavra de incentivo, isso assim, é uma coisa que me marcou muito durante o caminho. E eu tenho certeza que se você se preparar direitinho, vai dar tudo certo, tenha fé que vai dar tudo certo e você vai se divertir bastante, demais com o caminho.